Tudo bem com vocês? Wie geht's euch? Hoffentlich gut. E hoje é um tema que eu espero ajudar muita gente. Na verdade, espero não, tenho certeza que irá ajudar muita gente. Nós vamos falar sobre dois tipos de visto bem especiais, que é o visto para trabalho voluntário na Alemanha. Como é que ele funciona? Tem que saber alemão? Não tem que saber alemão? É um visto que você recebe dinheiro? Tem estadia? Como é que é? E o segundo visto é o visto para au pair. Por quê? Porque muita gente só fala para vir trabalhar na Alemanha, né? Para pessoas que queiram fazer carreira, tenham filhos talvez, ou já estejam aí colocados no mercado de trabalho, mas ninguém fala, talvez, desses dois tipos de visto que talvez consigam abarcar um momento anterior da vida, que é um momento ainda antes de se começar a trabalhar, ou depois que já começou a trabalhar, quer fazer uma pausa, ou depois, né? Tem muita, posso falar? Muita gente que já se aposentou e me pergunta: professora, eu posso ir como trabalho voluntário para a Alemanha, para viver uma coisa diferente, para melhorar meu alemão? Essas não são as demandas, as necessidades que vocês muitas vezes têm aí do Brasil. Professora, eu não tenho com quem falar alemão, quero melhorar. Então, é um momento de vida ainda diferente, né, de quem quer vir para trabalhar, onde esses dois vistos podem ser muito interessantes. E eu convidei hoje, os meninos já estão aqui online, já chamo vocês, a GoEasy Berlim, que é uma agência muito idônea. Rafael e Hanan, adoro eles, vocês já vão conhecer. E vocês sabem também que eu só convido aqui no canal pessoas extremamente idôneas, profissionais, sérias. Aqui ninguém vai ser enganado. E são pessoas pelas quais eu coloco minhas mãos no fogo. Pessoas sérias. Trabalho sério, trabalho de respeito, dignidade com todo mundo. Então, sobre isso que nós vamos falar. Hallo, guten Tag, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Ingrid? Então é um prazer tê-los aqui de novo. Além dos novos vistos, das novas tendências que todo mundo está acompanhando de força de trabalho, porque as pessoas também se tocaram dessa nova possibilidade de vir em outro momento de vida, né? Como au pair, para melhorar o alemão, para ter uma experiência internacional, uma experiência de vida, ou mesmo com um trabalho voluntário. E não tem gente que consiga explicar muito bem esses dois tipos de visto. E nada melhor do que uma agência séria e competente, que eu sempre falo, a GoEasy Berlim, faço questão, né, que vocês se apresentem primeiro e indicar para o pessoal para falar sobre esses dois vistos aqui no canal. Então, vou passar a bola para vocês, que podem já começar explicando o que vocês fazem, como que as pessoas podem também acessar a agência, para até outros motivos, e aí a gente já parte para falar desses dois tipos de visto. Legal. Bom, eu sou o Rafael, esse é o Renan. Prazer, pessoal. A gente, né, primeiramente, é um prazer estar aqui no canal da Ingrid, né? É sempre muito querida, sempre tentando, né, trazer conteúdos de extrema relevância que possam ajudar as pessoas que estão aí, né, na batalha ou na busca por alguma coisa interessante na Alemanha, uma oportunidade, muitas vezes. E, naturalmente, a gente é feliz de ser lembrado como uma agência que oferece soluções burocráticas. Então, basicamente, esse é o nosso papel aqui. A gente não só traz um trabalho de consultoria, mas também de assessoria para, como eu disse, qualquer demanda relacionada a burocracias, ou seja, papel, né? E aqui nesse país tem muito papel. Então, a gente tem trabalho, inclusive, mas a gente oferece suportes com todas essas demandas. Então, seja um registro de moradia, seja uma suspensão de visto no Brasil, ou então uma autorização de residência aqui na Alemanha, trabalhos relacionados a, por exemplo, qualquer ida a órgãos públicos aqui para diversas situações, como, por exemplo, quando você tem filho ou quando tem criança, questão de escola, né, Rafa? E exato, procura por acomodação, por exemplo, casamento. Vão mais rápido também, né? É uma agência que faz muitas vezes o trabalho, né? Os próprios funcionários da Ausländerbehörde ou dos escritórios burocráticos já acabam conhecendo vocês. Exato. Acho que já tem uma imagem de idoneidade aí também mais forte. Então, eu acho que isso facilita. Eu falo que é um investimento muito bem feito, né? O melhor que pode fazer na Alemanha é ter uma agência para esse tipo de coisa. Exato, na
Na verdade, o que eu sempre digo para os clientes, bem francamente, é que o nosso trabalho qualquer um poderia fazer. A diferença é que a gente faz de uma forma mais otimizada, mais precisa, né? Então, isso salva tempo e muitas vezes algumas noites mal dormidas aí de vocês, né? Então, o nosso papel é justamente esse, facilitar um processo que existe, mas que às vezes é um pouco nebuloso, né? Para quem não conhece, não falou o idioma ou não tem familiaridade com os procedimentos. É isso que a gente faz, pessoal. E sobre as nossas formas de contato, né, Rafa? A gente pode usualmente ser contatados pelo canal aqui, da Luiz em Berlim, pelo nosso e-mail, pelo nosso website, né? Então, são algumas formas de vocês darem um alô e pedirem algum tipo de suporte. Tá bom? Exato. Em todos os canais nós somos Go Easy Berlim, então é fácil achar a gente em qualquer plataforma. YouTube, Instagram, nosso site também. Então é só Go Easy Berlim e consegue os nossos contatos facilmente. Joia. Então, E legal. não é só para quem vai para Berlim, não. Toda a Alemanha, né? Exato. Exato. Temos esse nome porque a gente começou aqui, um pouco menores, em Berlim mesmo, onde estamos registrados, mas o suporte é na Alemanha toda. Há uma certa extensão, claro, então muitos serviços a gente consegue sim cobrir e auxiliá-los em qualquer cidade. Talvez um ou outro mais especificamente aqui em Berlim, mas isso é algo que a gente pode, obviamente, tratar com vocês quando necessário, tá? E aí, rapazes, muito bem. Vamos então, o que é esse visto de voluntário? O que ele acarreta? Quais são os requisitos? O que é que vocês podem contar para nós? Vamos lá. Então, Ingrid, é muito legal esse tema porque o que a gente fala é que as pessoas normalmente estão preocupadas ou então interessadas naquele trivial, que seria você vir para estudar, ou vir para trabalhar, ou então, eventualmente, acompanhando alguém. E acabam se esquecendo que, na verdade, existe um leque bem grande de oportunidades, de opções, né, modalidades de visto, então, de estadias que são definitivamente regulamentados e autorizados, né? Existem esses programas muito interessantes que a Alemanha oferece, que às vezes são pouco falados, né? Acho que é isso que você estava mencionando no começo da live, quando a gente chegou. Então, se a gente pode começar com o ano social, né? O Freiwilliges Soziales Jahr, né? Ele, na verdade, é composto por basicamente 3 modalidades de trabalho social. Vamos falar de trabalho voluntário, né? Existem pequenas diferenças entre eles, tá? Obviamente, mais especificamente, a diferença diz respeito ao tipo de propósito, né? Então, um trabalho do ano social, então, assim, o tal do trabalho ecológico, né? Social, algo assim, e também o Bundesfreiwilligendienst, que seria um trabalho social mais amplo, tá? A diferença, basicamente, deles, como vocês podem imaginar, é que, por exemplo, no ano social, no Freiwilliges Soziales Jahr, FSJ, vamos resumir assim, você tem o alvo mais específico das instituições são aquelas que cuidam de N assuntos. Por exemplo, associações esportivas, ou então questões de trabalhar com cuidados de crianças, então em kindergarten, com idosos também, né, na parte de cuidado com pessoas já, né, de idade que precisam de suporte. Você tem, na verdade, um leque muito amplo, e é literalmente um trabalho social, né, para a sociedade, para o povo, né. Já a segunda modalidade, que é o ecológico, né, o FOJ, né, o Freiwilliges Ökologisches Jahr, ele soa, né, obviamente, ele tem uma pegada mais da natureza, então você vai ter que Olha que trabalhar legal. em alguma instituição voltada a, por exemplo, agricultura, então, iniciativas verdes, algo mais nessa pegada, Sustentabilidade, florestal, enfim, sustentabilidade, né? qualquer instituição que tenha essa pegada, tá? E, por fim, o Bundesfreiwilligendienst, ele já é um pouco mais aberto, ele volta muito para o primeiro. Só que qual é a diferença desses 3, não só pelo conceito, mas pela questão de requisitos, né? Então, enquanto que os 2 primeiros, o Freiwilliges Soziales Jahr e o Freiwilliges Ökologisches Jahr, você tem que ter até uma certa idade, eles têm uma limitação de idade até 27 anos, já o terceiro, que é o Bundesfreiwilligendienst, ele é ilimitado. Então, esse é um negócio muito legal. Se Então é você, por por isso exemplo, que esse pessoal mais velho, rapidinho, me escreve e fala, não, eu sei que eu tenho um jeito aí que eu sei que eu posso, eu já estou com 60 e tal, só queria passar um ano na Alemanha, ajudando, melhorando meu alemão. E eu falo, bom, eu não sei. Então eles estão falando desse. Estão falando desse e estão falando com muita propriedade. Então, ao passo que os 2 primeiros, de fato, existe a limitação da idade, né, por uma questão do desenho do programa, o terceiro não. Ele não tem essa limitação e, claro, nenhum deles tem limitações no que diz respeito a gênero, nacionalidade, nem nada disso, né? Uma questão apenas da idade, porque o programa é desenhado assim, mas sim pessoas mais velhas, mais maduras, né, eventualmente aposentados, também podem fazer um trabalho social na Alemanha
e terem direito, né, à permanência de até 1 ano ou mais, né? A gente já vai falar um pouquinho mais desses detalhes de cada um, né? Então, acho que esse é o grande lado interessante do ano social, do trabalho social na Alemanha, não só pelas possibilidades, né, que acabamos de exemplificar os 3 grupos principais, mas também a questão do qual é o significado, né, desse trabalho social. Uhum. Então, aqui na Alemanha existe um apreço muito grande pelo trabalho social, muito, né? Tem algo No extremamente... currículo, né? Eles colocam, uma pessoa tem muito mais chances se são voluntários. O Feuerwehr, né? Os bombeiros, tem muitas cidades pequenas que são todos os bombeiros voluntários. Então, já está há muitos anos, né? A importância disso, o famoso ehrenamtlich, né? Exato. Trabalhar de fora honrosa, porque Ehre é a sua honra. Então, você tem praticamente, agora eu vou falar com a professora de alemão, você se transforma numa pessoa que, né, honrada, que os outros também te honram quando você é um voluntário. Uhum. Exatamente isso. E esse é o efeito prático do trabalho social aqui. Não só, óbvio, para quem, por exemplo, é jovem, está saindo do ensino médio e precisa ali ter um gap year, né? Talvez para, não sei, fazer algo de diferente, mas isso conta muito para essas pessoas, por exemplo, na hora de aplicar para uma vaga numa universidade, né? Fazer o tal do Bewerbung, né? Então, quando você aplica para a universidade, a banca avaliadora, que aqui, aliás, não tem um vestibular, né? Basicamente uma avaliação curricular, eles vão olhar o que você fez já na sua pouca experiência de vida, e se você fez um trabalho voluntário, isso traz pontos, né? Isso é realmente muito apreciado. Vou falar para o pessoal, eu sou, assim, o pessoal já entendeu que sou realmente muito maravilhoso. A diferença de eu ter feito o colegial na Alemanha. O colegial nem é algo tão, essa coisa tão maravilhoso como é o ano voluntário. E mesmo assim, você fala assim, poxa, o inverso, quando eu fui para o Brasil, por ter o colegial na Alemanha, todas as vagas que depois eu concorria, mesmo depois de universidade, aquilo fez diferença. Porque as pessoas falam, nossa, seu colegial foi na Alemanha. Ninguém nem parou para perguntar se foi legal, se não. E, na verdade, eu fui aqui Gastschülerin, eu fui uma aluna convidada. Mas ninguém queria saber. E isso ampliou as minhas chances e a minha... Como é que fala? Do peso do meu currículo frente aos outros candidatos aumentou muito. Agora, para o pessoal imaginar como que não é ter daí essa passagem de um ano social na Alemanha no currículo depois. Exato. Ficando na Alemanha ou voltando para o Brasil ou indo para qualquer outro lugar. Porque primeiro a gente está falando de Alemanha. Segundo, a gente está falando de uma coisa que vai dizer muito sobre os seus valores. Pô, que legal. O cara ficou um ano de voluntário em tal lugar. É ou não é? É total, Ingrid, total. E isso também tem uma questão de responsabilidade social, no quesito, e aqui falando mais da Alemanha, naturalmente, como a gente tem aqui uma sociedade muito bem servida pelo governo, certo? Em termos de iniciativas sociais e tudo mais, é uma retribuição, né? Então, a criança que se tornou um adolescente, um adulto, jovem, que a vida inteira teve subsídios de governo para tudo, né? Desde do kindergarten até vai entrar numa faculdade, enfim, mas na escola dela, mais outras questões todas envolvidas aqui, ela trabalhar no ano social, ela está devolvendo isso para a sociedade, de uma forma simbólica, claro, mas sim, né? Então, tudo isso desconecta e é muito bem apreciado e leva em conta, tá? Então, o ano social na Alemanha, qualquer que seja dessas 3 opções, como a gente falou, o próprio ano social propriamente dito, o ecológico, então o outro que é mais voltado para pessoas já de uma idade completa, né? Os 3 são naturalmente muito bem vistos, mas são regulamentados, né? Então não é farra, não é vou, faço, cansei, vou embora, não. Existem contratos, né? E existem, claro, procedimentos para você ter acesso e direito de permanência, né? E a gente queria tratar um pouquinho desse assunto porque é muito mais a nossa praia, né? Então, com certeza. Então, de mais requisito, vamos falar agora assim, de idioma, como é que tem remuneração, não tem remuneração, a estadia é regulamentada ou não, como é que funciona tudo isso? Vamos lá. Os pré-requisitos não são tão grandes assim para o ano social, né? O mais primordial aqui, claro, é você ter um contrato com uma empresa, né, com uma instituição. A gente fala o sítio onde você vai trabalhar, né, o local, então você tem que ter um acordo já, porque isso é importante na hora que você for solicitar o seu visto no Brasil, né? Mas de pré-requisitos, eles exigem inclusive o mínimo, né, que é o nível A1 de alemão. Então,
Nesse quesito, claro, é a tua praia, né, Ingrid? O pessoal pode se preparar contigo, estudar e tirar, né, o certificado de alemão que é requerido. Com certeza. Mas, fora isso, você precisa também ter completo já o seu ano escolar obrigatório. Então, não estou dizendo ser maior de idade, porque tem gente que completa com 17 anos, talvez, né? Mas você não pode estar em idade escolar obrigatória, você já tem que ter concluído, tá? Então, esses são alguns dos pré-requisitos bem simples, né? E o primordial é de aplicantes interessados, eles podem tanto ser feito, claro, diretamente com alguma instituição, por exemplo, Cruz Vermelha, por exemplo, né? Como também você pode ir através de canais oficiais dos órgãos que cuidam do trabalho social na Alemanha, que são muitos, tá? Mas é muito fácil de encontrar, porque como é um assunto muito do interesse coletivo do país, e muita gente faz, existem também, por consequência, muitos portais e órgãos, instituições oficiais autorizadas a tratar desse assunto e a te trazer oportunidades para intermediar sobre questões práticas do trabalho, tá? Do dia a dia. É considerado um trabalho, né? Por mais que seja voluntário barra social, ele é um trabalho, então ele também tem uma regra que rege isso aí. Para começar, você precisa solicitar um visto no Brasil, por conta dessa característica, né? De ter o lado do trabalho. E você tem acesso aqui na Alemanha ao tal do Tagesgeld, né? Que seria uma mesada, vamos falar assim, né? Um tal de subsídio para trabalhar no seu ano voluntário. Então, hoje, ele vai até 438 euros mensais, só que esse dinheiro precisa ser livre, né, para você, para o trabalhador. Então, o que significa que a instituição ela é obrigada a cumprir ou cobrir os custos. 438? O pessoal está pegando 438 até euros. 438, exato, tem um máximo, né? Mas a instituição é obrigada a cumprir com acomodação, com custos de cuidados próprios, né, Verpflegung, e também com por exemplo, se você trabalhar numa instituição que requer algum tipo de investimento, equipamento, obviamente isso não vai ser do seu bolso, tem que ser fornecido por eles, tá? Então, estes custos são cobertos pela instituição. Quando não cobertos, isso precisa estar em contrato, claro, eles precisam providenciar uma compensação financeira, né? Então, Geldersatzleistung, né? Então, eles precisam te dar um dinheiro para cobrir esses custos, caso eles não possam oferecer, tá? Mas, via de regra, a maioria cobre tudo e você recebe a sua mesada, seu Taschengeld livre, tá bom? No topo disso, é um trabalho considerado full-time, né, por assim dizer. Então, significa que, por exemplo, num ano calendário de 2 meses, se você tiver, né, esse contrato, você vai ter direito a férias, naturalmente, e também custos com seguro-saúde e seguridade social também são cobertos pela instituição que está te acolhendo, tá? Você está coberto. Então, vamos supor que a pessoa fique na Alemanha. Vai estar contando até a aposentadoria. Definitivamente. Né? Que o pessoal se esquece de ver a complexidade que envolve falar, isso vale como um trabalho. É um trabalho. É isso, gente. Trabalho full time. Exatamente. Exato. E não só isso, existem também, isso que eu estou falando abrange as 3 categorias, não vamos ser muito específicos, mas as 3 que eu falei, elas partem desse pressuposto, né, de que é um trabalho full-time, você tem a sua seguridade social coberta, você tem os custos com acomodação e tudo mais também cobertos pela instituição, que você precisa participar de Bildungstage, né, que seriam, como posso dizer, qualificações, né, então seminários, então você tem que atender a algum tipo de qualificação, né, teórica, algo assim, e isso é obrigatório, né? Considera-se, inclusive, como dia de trabalho, né? Então, nesses dias que você tem o tal do Bildungstage, você basicamente está trabalhando para assistir um seminário e os custos inerentes a este seminário, seja de deslocamento, acomodação e tudo mais, também são cobertos pela instituição, tá bom? Ou seja, é tudo muito sólido, muito regulamentado, existem contratos para isso, e é assim que funciona. Mas veja, é um ano que você tem total condições de permanecer na Alemanha, seja menor de 27 anos, né, mais novo ou mais, também na 3ª categoria, na qual você simplesmente, em termos práticos, aqui entre nós, o teu desembolso é passagem de avião para vir para a Alemanha, né, eventualmente o custo de aplicação do teu visto no Brasil. Do visto. Com documentação e tudo mais. Que é de 75 euros. Exato. Mas fora isso, todo o restante, ele é coberto pela instituição, né? E é assim que funciona, né? E do curso? E do curso de alemão? O curso de alemão. O curso de alemão, ele, a princípio, ele não está previsto no Social e áreas, né? Então... Sim, mas digo, anteriormente, aprender alemão
Sim, sim. O custo com visto, com Sim, não sei o sim. que, e eu falo, e o custo de aprender alemão, que não necessariamente precisa necessariamente ter um custo, né? Porque você pode aprender, às vezes, né? Se bem que sempre ficam lacunas, mas enfim. É só falar comigo, gente, eu falo assim, eu falo que a gente tem um coração de mãe. Mas enfim, isso também estaria ali, né, no custo anterior. Aprendeu a parte documental e viagem. E aí para a Alemanha, praticamente isso. Exato. E o custo para tirar o certificado do A1 também, né? Que aí teria Ah, que fazer a verdade. prova, tirar esse certificado. Sim, verdade. Exato. Não, legal. Eu vi que o pessoal está comentando que falhou na parte do curso, mas acho que agora estabilizou. Então, é o que a Ingrid mencionou, né? Eu tinha confundido. Não é o curso aqui na Alemanha, mas, obviamente, o seu preparo para chegar lá, né? Então, isso é tranquilo, faz E parte posso do... falar? Claro. Eu tenho muitos alunos que, eu não vou falar o nome da instituição, mas que tiveram o A2 e o B1 pagos, porque eram pessoas que né, vestiram a camisa, faziam super bem suas atividades. Então, eles tiveram, porque a instituição, muitas vezes, também aposta na pessoa. E se eu falar que acho que muitos deles vão estender a estadia aqui na Alemanha, eu não estou mentindo. Eu acho que a gente vai chegar nesse assunto um pouco mais tarde, né? Com essa possibilidade de estender um visto, porque eu estou vendo que para eles vai ser possível. Inclusive com proposta daí de ficar na instituição de uma forma mais certeira. Isso já está acontecendo com alguns, até pela falta de mão de obra aqui na Alemanha, né? Exatamente. E outra coisa, né? O certificado A1 é para poder solicitar o visto. Obviamente que você precisa continuar, porque para ter uma comunicação aqui na Alemanha, você precisa aprimorar, aprender, e alemão precisa de tempo, né? Então, continuem estudando, não parem no A1, continuem, é importante. O A1 é o Proforma, Não, né? é fundamental, fundamental. Exato. Mas acho que sim, Ingrid. Eu acho que, eventualmente, depende, claro, dos seus objetivos na vida, da sua faixa etária, o ano social é uma porta de entrada para a Alemanha, né? É isso que a gente quer dizer, né? Você pode vir por N maneiras, né? Você pode vir diretamente empregado, você pode vir estudar alemão para fazer uma universidade e pode, naturalmente, vir no caráter de ano de trabalhador voluntário, né? Então, é um programa oferecido pelo governo, extremamente bem visto, bem regulamentado. Eu, modéstia à parte, digo que os pré-requisitos são muito brandos, né? E o acesso é fácil, né? Então, diferente, por exemplo, de um estudante de idiomas que tem que vir uma bela de uma quantia bloqueada numa conta bloqueio, mais curso pago, mais acomodação. O montante final dessa brincadeira é enorme, né? Ainda mais se converter do euro por real. Mas já o ano social é um pouco diferente, porque você tem justamente o apoio financeiro dessas instituições, né? Então é uma forma legal, A credibilidade, né? Exato, de você poder migrar para a Alemanha por um trabalho muito interessante. Vocês não leram sobre tudo isso e ficaram se perguntando assim, por que isso não existia antes? Exato. Na verdade, sempre teve, né? Sempre teve. O que falta é, às vezes, uma divulgação mais legal, né? Acesso à informação. Essa é a questão, né? Então, realmente é algo que você para pensar. Poxa, por que eu não segui este caminho quando, né, estive no meu momento, né? Mas eu acho que realmente é uma questão de informação ou desinformação, por isso que a ideia da live é ótima, para justamente trazer essa possibilidade para todo mundo que está nesse interesse, ou que pode conseguir. E só para avisar o pessoal, que a Alemanha, né, por ser um país fortemente cristão, você tem entidades de peso, tanto católicos como evangélicos, que encabeçam muitas dessas instituições que precisam de voluntário. Seja Caritas, seja Johannista, seja qualquer diaconia das cidades, como você mesmo citou, a Cruz Vermelha. Gente, olha, o que não faltam são instituições de peso muito conhecidas assim. É só você falar o nome, todo mundo sabe, né? E claro que tem as menores de meio ambiente que, olha, com certeza é uma boa aposta. E como você falou, gente, além de tudo isso, você ainda faz algumas Ausbildungen, ou seja, com certeza ter um currículo muito recheado e muito bom já no começo, aí, ou mesmo posteriormente. Eu falo, a hora que se eu me aposentar e não tiver muita coisa, eu vou querer fazer isso também, acho muito bacana, né? Enfim, então também fiquei, sobre idade, pessoal, a gente já falou, né? 26, 27 anos, o Renan vai me corrigir. Isso. Que a gente, né? A gente dividiu entre 3. 2 tem limite de idade e 1 não, mas
depois, esse vídeo vai para o YouTube, tá, pessoal? E no YouTube eu vou colocar toda a descrição, links, o link deles e tudo mais, e aí, né, e os 3 diferentes tipos de ano voluntário que nós citamos, né? Para quem pegou agora a coisa meio que o bonde andando. Pode resumir dizendo que dentro desse hall de opções do ano voluntário não existe limite de idade, porque alguma opção vai te servir. Mas se você for olhar especificamente para um ou outro programa, aí talvez tenha a restrição dos 27 anos. Mas, independente disso, alguma opção vai te servir se você já for mais velho de 27 anos. Né? Laura, vou responder a pergunta da Laura. Eu tenho um aluno, e o Everaldo Kozwoski já participou aqui de várias lives, ele ficou famoso na Alemanha porque ele subiu no palco com a Helen Fischer. Ele trabalha numa escola. Ele ficou famoso na Alemanha inteira. E ele é meu aluno. Ela perguntou, dá para trabalhar em escola? Claro, eu acho que o ideal é você pegar uma instituição para voluntário de algo que você gosta, que você já pretende depois trabalhar nessa área, para combinar tudo, né? Com certeza, é uma sincronia muito inteligente, inclusive, né? A gente teve uma cliente que uma vez ela fez o ano social na área de ecologia, ficou um ano aqui na Alemanha e depois a gente auxiliou ela no processo para fazer o Studienkolleg. E por ter feito esse ano social, isso foi super positivo, ela foi aprovada rapidamente no Studienkolleg, já está aqui inclusive, já começou a estudar, mas isso foi visto com muito bons olhos. Gente, depois, naturalmente, Studienkolleg é para quem quer ir para a universidade, para quem não sabe, né? Para quem quer fazer essa passagem para fazer algum estudo universitário. Perfeito, exato. Que bacana, que bacana. Eu lembro do feedback dessa nossa cliente que justamente o ano social dela ajudou a abrir um pouco a mente, que é um dos propósitos, inclusive, você ter um conhecimento, né, de tudo aqui, e ela abriu a mente dela e foi aí que ela se decidiu para seguir o caminho dessa pegada sustentável, ecológica. Acho que ela tem interesse em estudar engenharia, agro ou qualquer coisa, mas enfim, ela foi... A Alemanha é pioneira, né? Exato. Ela dita as tendências nessa área. Exato. Que bacana. E, enfim, vamos lá. Que eu ia falar também, além disso, gente, de tudo isso, muita gente fala, professora, eu busco por oportunidades de falar alemão e não acho. Gente, olha quantos aspectos dá para juntar. Carreira, pessoalmente, por coração, fazer uma coisa legal, vir treinar o alemão. Eu falo treinar por quê? Porque eu acho legal, o A1 já tem que ser feito fora. Porque você chega aqui, você não tá uma barata tonta, você vai crescer em cima daquilo. Você vai conseguir crescer, continuar estudando, como o Rafael falou, né, e o Renan, continuar estudando, continuar e usar. Estar em contato com a sociedade, comer o pão que o alemão come, ver como é que é o sistema de transporte, viver essa experiência, né, no meio da Alemanha. Inclusive, eu vou falar sobre isso, sobre como aprender alemão de uma forma eficaz. Eu vou ter na terça-feira uma aula de imersão. Para quem quiser participar gratuitamente, o link está lá na bio, gente. Eu vou mostrar para vocês passo a passo o que é ter um curso que constrói. Para não ser aquele curso que o pessoal começa e desiste, que na verdade aí fica desmotivado. Que não precisa ser assim, gente. Eu falo que é como o meu canal. Tem que estar sério na hora que tem que estar sério. Tem que ter riso e graça e leveza na hora que tem que ter. Cultura, pode ter uma gama de coisas. E aprender alemão é legal exatamente por causa disso, porque tem que ser assim. Exato. Né? Mas, enfim, então eu falo, para usar alemão, gente, quem tem um sonho de quero falar, é uma oportunidade. Perfeito. É exatamente isso. E justamente se torna uma tarefa, acredito eu, mais bem aproveitada, né, e prazerosa quando você usa do aprendizado no seu dia a dia, né? Então, não só no campo teórico, não só numa sala de aula, ou num livro, ou então num portal, algo assim, mas quando você tem a condição e a oportunidade de usar e aprender no seu dia a dia, né? E é por isso que uma experiência na Alemanha, né, claro, nem todos têm essa oportunidade, mas quem tem, através de qualquer desses programas que a gente está mencionando, é muito válido, porque você acaba desenvolvendo e aprendendo ali, em loco, no seu dia a dia, né? Isso realmente acelera o processo. Exatamente. Com certeza. Ricardo, a gente respondeu, pode sim, mas depois a live vai ficar gravada. Ele falou da filha dele de 18 anos, se ela pode, se ela já terminou a escola, pelo que eu entendi. Porque, claro, né, gente, se ela não terminou a escola, se ela tá, é uma evasão escolar, nenhum governo quer ir contra né, o que é correto no outro país. Então, vai ficar gravado e vai para o YouTube também. Eu acho que é legal a gente entrar no tema do au pair, que é um tema sensível. Antes tiveram algumas pessoas que me escreveram, eu nunca deixaria a minha filha ser au pair, acho perigoso, tal.
Mas o pair também pode ser uma experiência, acho que te joga menos assim para a sociedade, pá, como é esse visto, né, do voluntário, do ano voluntário. Eu acho que ele é um pouco mais mensurado para quem talvez quer uma experiência um pouco mais restrita ali, com a família, crianças, né? É um outro tipo de possibilidade de experiência. Vamos falar sobre esse? Com certeza. Ô, Rafael, a gente falou que meia hora para os dois, e talvez aqui, ó, já deu meia hora para um tipo de visto só, e quase já batemos, ó, 51 pessoas. Tá vendo como tem muito tema para falar sobre isso? Para quem tem passaporte brasileiro, obviamente. Se você tem cidadania europeia, você pode vir trabalhar diretamente sem nenhum problema. Então, brasileiros, contrato de trabalho, não importa qual, sempre solicitar no consulado alemão do Brasil. E é por isso que tanto o ano social, o visto para o ano social, quanto o au pair, que é o foco agora dessa parte final da conversa, tem que ser solicitado no Brasil e ponto final, tá? Então, essa é a primeira questão. Eu vou escrever para o pessoal como é que vou colocar aqui como é que escreve au pair, porque é uma palavra francesa. Se escreve au pair, mas claro que se a gente falar au pair, todo mundo conhece aqui também, porque é bem difundido. Exato. Caso quem queira procurar mais informações, também sabe como é que vai, né? Como é que escreve. Coisa de professor. Exato, didático. E basicamente os pré-requisitos, né, são muitos, né, por assim dizer, alguns um pouco mais detalhados do que o ano social. Então, por exemplo, o aplicante tem que ter completos 18 anos, né, e não mais do que 27, ou seja, até o 26º ano ou 27º ano incompleto, a pessoa tem direito de solicitar um visto e trabalhar como au pair. Se for mais velho do que 27 anos completos, infelizmente esse programa já não é mais para você, tá? Então, diferente do ano social que você tem daquele escape, né, de um terceiro programa, o au pair não, é realmente para pessoas um pouco mais jovens, né? Como que é a etapa, tá, pessoal? Justamente, isso é uma dica nossa, um conselho, por assim dizer. Justamente por ser uma situação um pouco mais complexa, na qual você vai trabalhar, prestar serviço e morar, possivelmente já em loco, na família onde você vai trabalhar, existe um sério problema de relacionamento, certo? De confiabilidade, naturalmente. Alguém deve ter mencionado da questão da filha, não sei. E por isso que a gente recomenda fortemente que esse trabalho seja feito com agências especializadas na alocação de profissionais para au pair, tá? Claro, você pode encontrar uma família interessada na internet, trocar meia dúzia de e-mails, fazer uma ligação e aplicar para um visto. Pode, tecnicamente. Mas é um pouco, não vou dizer perigoso, mas arriscado que alguma coisa desande, né? Então, porque eu acho que o ponto é, se a coisa desandar, qual vai ser o seu recurso para solucionar essa situação? Exato. Porque, como você citou, você vai estar dentro da casa de uma família. Provavelmente você já vai ter contato com as crianças, vai se apegar. E aí vão começar as exceções, porque vocês com certeza já vão falar do número de horas a se trabalhar e quanto a au pair recebe. Exato. Mas aí acontece aquela coisa, é domingo, é seu descanso, e a pessoa da casa fala assim, ó, aconteceu uma coisa, vou ter que sair. Você olha as crianças, Exato. esse olhar as crianças vai ser na boa, de amizade, ou vai ser o do au pair? Então a coisa começa a dar uma desandada quando se passa desses limites, e aí eu falo que o problema é sempre quando o que é para ser exceção vira regra. Aquilo que era para ser exceção, uma vez só aconteceu, estaria de boa, de repente a família começa a fazer mais, fazer mais, fazer mais, e aí quem regra isso? E quando as pessoas desandam, e acredito que essa coisa, né, que falam das pessoas serem um pouco exploradas ou trabalharem até demais do que está sendo regulamentado, inclusive a Deutsche Welle fez não sei se vocês chegaram a ver, uma reportagem sobre isso, sobre o au pair. Eu acredito que possam até ter problemas maiores. Quem vai solucionar? Você que foi lá e aplicou por conta própria. Se você tem uma agência, você tem um intermediador para regulamentar e oferecer outro lugar para você estar e tudo mais. Exatamente. Esse é o principal motivo de a gente indicar, não só porque a agência também faz um trabalho interessante de compatibilidade, vamos dizer assim, então você traz o seu perfil, que inclusive existe um currículo para isso e tal, e a agência vai tentar encontrar uma família que realmente esteja procurando pelo seu perfil e vice-versa, né? Coloca-se em contato, eles intermediam as conversas, eles oferecem, inclusive, toda a parte, como posso dizer, mais burocrática da coisa, no sentido de ter um contrato para essa função, o formulário tem que ser preenchido, né, pela família hosting, então eles têm que preencher, enfim, tudo isso é intermediado por essa agência. Não só por tudo que a Ingrid falou do quesito mais da segurança, ou ter a quem recorrer, né. Aqui na Alemanha existe também a associação que cuida voluntariamente do au pair, então existe um hotline, inclusive, para as pessoas que passam por uma situação desagradável, podem contatar de caráter emergencial essa instituição.
que provém, né, ou propõe, oferece suporte nesse tipo de situação mais delicada. Mas isso é algo que ninguém quer, ninguém está vindo pensando nesse problema, mas é bom saber que existem canais, né? Existem meios de você solucionar uma eventualidade dessa, né? Então, ter uma agência intermediando é muito importante para isso e a gente super recomenda, tá? Agora, com relação independente da agência, né? Independente do papel da agência aqui, intermediando você, aplicante, com uma família host na Alemanha, o processo no Brasil tem que ser cumprido por você, que é basicamente aplicar para um visto de au pair, né? A característica desse visto é muito interessante, porque o programa de au pair ele vai até 12 meses, não mais que isso, tá? Então, você não pode trabalhar mais que 12 meses como au pair na Alemanha, não pode, inclusive, solicitar mais um visto de au pair. Fiz um quando eu tinha 19 anos, agora eu tenho 25 e quero trabalhar de novo como au pair. Não pode, é uma vez na vida, vamos dizer assim. É mais, então, como vocês falaram, social e de idioma, porque não pega essa parte de Ausbildung, né, dos preparatórios ou das formações. É mais realmente limitado ali a casa, a criança, aprender o idioma, curtir um pouco a Alemanha, ou curtir, né? Não sei quanto é um curtir, mas e tem menos essa pegada assim, de talvez ter um pezinho na profissionalização, poder estender a estadia na Alemanha do ano voluntário. Então, acho que são coisas bem diferentes, então, né? São diferentes, o propósito é outro, e eu diria que o au pair ele é um pouco mais rígido, né? Nesse sentido, você tem um contrato e um visto que é emitido por no mínimo 6 meses, só que no máximo 2 meses. Quero ficar mais ou renovar o meu visto. Não dá, tá? Então, esse é um ponto. E, claro, existem certos pré-requisitos para a aplicação do visto, mas é mera formalidade, como, por exemplo, o passaporte e tudo mais, né? Contrato com a família e por aí vai. Quem paga o voo? Você. Então, o aplicante ao visto do au pair tem que cumprir com a questão do voo, tá? Mas, em contrapartida, o restante todo é coberto pela família que está te acolhendo. Então, aí sim, de seguro forma saúde, curso de alemão, estadia, alemão, comida, Verpflegung, né? Tudo. Eles cobrem e no topo disso eles têm que te dar no mínimo 280 euros livres mensalmente, tá? É o tal do Taschengeld, né? A mesada para o aplicante, né? O trabalhador au pair, tá? Tem uma regulamentação no que diz respeito à carga horária. Então, para começar, você não pode, né? O au pair não pode trabalhar mais do que 6 horas ao dia. Essa é a carga horária diária máxima limite. Mas também não pode passar de 30 horas semanais, né? Então, se porventura um dia, 2, 3 trabalhar mais ou até 6 horas, você vai ter que descontar e reduzir a sua jornada nos restantes dias da semana, porque não pode passar de 30 dias. Fora isso, obrigatoriamente tem que ter um dia inteiro livre por semana, 4 noites livres durante a semana, né? E então tem essas regulamentações. Então, se porventura você já trabalhou, igual você disse, né, Ingrid? Já cobri 4 noites do bebê ou da criança para a família. Existe uma quinta noite que eles precisam que eu cubra, teoricamente não pode, a não ser que, óbvio, exista um acordo em cima disso, né? E isso pode estar previsto em contrato, por exemplo, e pode ser acordado também horas extras, pagamento para essas horas extras. Exato. Ou seja, eu acho que o mais importante do au pair é acertar as regras antes do jogo. Eu falo que aquele jogo, que você tá no meio do jogo e a pessoa fala assim, agora aqui é o Pix, viu? Mudei o Pix é aqui onde eu vou encostar, encostei, Pix. Né? Quem que nunca jogou isso na infância? Você tá no meio do jogo? Não. Gente, o seguro morreu de velho. É falar de todas as exceções que podem acontecer. Tá tudo regulamentado antes das coisas começarem. As chances de ser uma experiência bacana, como vocês falaram, a agência vai tentar dar esse match, encontrar uma família que case aí as personalidades, os estilos de vida, as crianças, taranã, que já é ótimo. E aí deixando tudo regulamentado, como é que vão ser as exceções, quando acontece isso, quando acontece aquilo. Olha, as chances são altíssimas para ser uma boa experiência. Então, alertar também as pessoas a isso. Vir com a agência, pôr as cartas na mesa, tudo ajeitadinho. Olha, e em relação ao nível de alemão? É requerido A1 ou A2, tá? Mas a via de regra o A1 funciona, que é o mínimo, né? Que você precisa para palavras do dia a dia, claro. Também tem que ter um certificado, porque isso é requerido no dia da sua aplicação para o visto, tá tem bom? que ser um certificado oficial, tipo Goethe e Telk, ou pode ser um certificado
de qualquer escola de idiomas? Não pode ser apenas um certificado de conclusão de carga horária ou curso, tem que ser por uma instituição propriamente aceita. Então, DES HATEL, DES DAF, Goethe e por aí vai, né? Então, uma certificação oficial. Tá? Oficial. Importante, que eu acho que é tudo que você estava dizendo, Ingrid, sobre a definição das responsabilidades, né? Então, claro, o au pair, por definição, ele já abrange uma gama de tarefas domésticas, tá? Então, desde cuidar de criança, como também ajudar em pequenas tarefas domésticas, limpeza e por aí vai. Só que você não vai ser uma funcionária ou um empregado, né, um faxineiro da tua família, isso tem que estar muito claro, para não acontecer de você ser obrigado na sua carga horária a passar, lavar, cozinhar, limpar e por aí vai, tá? Obviamente, também totalmente excluído cuidar de idosos, não é a função do au pair, né? Então, isso tudo tem que estar muito bem desenhado e amarrado nas definições das suas responsabilidades. Né? Exato. E sempre que tiver qualquer problema, comunicar a agência, né? Porque eles podem te dar as melhores diretrizes do que precisa ser feito. Exatamente. E agora é só importante relembrar para o pessoal, que eu acho que é um grande entrave, que para esses dois tipos de visto que a gente tratou, do ano voluntário e do au pair, vocês me corrijam se eu estiver errado, não precisa ter aquele dinheiro assegurado em uma conta brasileira, que é um valor até alto, que a maioria das vezes é um entrave, porque assim, pagar alguns serviços consulares, visto, uma prova, tudo isso dissolvido, tudo isso, muita gente consegue fazer. Agora tem aquela quantia, bum, na conta, que não pode mexer, e que é em euro, que daí, né, a gente multiplica, hoje o euro está 5,3, então é aquela coisa, se precisa de 15 mil reais, aí já vai dar uns 70, 80 mil, 15 mil euros já vai dar uns 70 mil reais. Então, assim, esses dois vistos, você não precisa dessa conta, dessa poupança no Brasil, e nem, é isso mesmo? É exatamente isso. Esse é um dos grandes atrativos, inclusive, não só porque boa parte dos seus custos são cobertos aqui, ou quase todos os custos são cobertos por essas instituições, mas também pela falta da obrigação de você ter que apresentar esse comprovante financeiro no visto. Então, isso ajuda definitivamente muitas pessoas, porque o volume é consideravelmente alto, né? Então, é a parte mais legal desses dois programas, é a acessibilidade, né? E eu acho que realmente é o grande atrativo para as pessoas se engajarem e tentarem passar um ano na Alemanha com esses programas. Muito legal. A gente já está começando, né, a arrumar aqui para o fim da nossa live. Antes, eu vou fazer daí uma pergunta. Renan e Rafael, se vocês tivessem que escolher entre au pair ou ano voluntário, qual teria sido a opção de vocês? Se vocês tivessem sabido disso tudo, né, lá atrás. Pelo meu talento com crianças, ano voluntário. Mesmo que eu. Eu também. Eu preciso contar para o pessoal, vou dar uma palhinha aqui. Um dia eu conto sobre essa minha experiência. Quando eu vim ficar na Alemanha um tempo, isso foi acho que 2003, e aí deu uma louca, eu falei, no dia da minha viagem para o Brasil, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou, quero ficar. Era aquela coisa, ou eu chamava o táxi ou eu ia ficar na Alemanha. Foi o que aconteceu, eu fiquei, falei, o que eu vou fazer? Eu tinha mais alguns dias na casa onde eu estava, falei, vou ficar de au pair, casa, comida, roupa lavada, vai ser isso. E a agência encontrou uma pessoa que tinha simplesmente casa na Toscana, iate e tudo mais, porque eles falaram assim, eles precisavam de uma professora de alemão, porque eles viajavam muito. Então, eu não tinha o perfil de au pair, gente, eu já falava alemão. Se eu tivesse ido trabalhar num café, morar numa república, o que aconteceu depois? Eu teria me dado muito melhor, né? Então, essa coisa E eu não percebi isso, eu não fui lá, eu já sabia alemão e eles estavam querendo uma professora. Para encurtar a história, né? Porque eles tinham uma casa em Munique de 4 andares, com subsolo aquático, me deram um Porsche Cayenne para eu dirigir. Eu falei, eu não sei dirigir carro automático. E assim foi a história, né? E acabou não dando certo, porque realmente eu precisava de algumas liberdades que a vida ali como au pair que eles precisavam não oferecia. Mas essa foi minha experiência de au pair. Eu também já estava com 23. Realmente a pegada era outra. Com certeza o ano voluntário teria sido minha praia. Né? Se eu tivesse querido essa experiência. E vou relembrar para o pessoal, nas duas experiências, gente, com maior for o seu nível de alemão, melhor. Eu falo sempre que quando eu cheguei para estudar na Alemanha, eu tinha C1 para C2, o pessoal acha que eu só aprendi em casa. Eu ouvi muito em casa, mas eu aprendi alemão como vocês, pegando livro e estudando. Mas daí eu fiz uma junção de coisas muito felizes, que foi cheguei com um nível alto, só tinha alemão do meu lado, aí acabei arrumando ainda um namorado alemão, e também estava sempre com ele, com a família. Morei numa república, ali não tinha... Ali meu alemão deu um boom e acabei falando quase que, né, alemão fluente e tudo mais.
Então, quero dizer o que com tudo isso? Quanto melhor vocês souberem alemão, mais vocês vão partir dali para cima e explorar aquilo que vocês já sabem. Vocês mesmos, né, sabem disso. Então, aproveitem para, enquanto não sai o visto, para se prepararem para terem o máximo de nível que vocês puderem antes de fazer essa experiência, para que vocês aproveitem em tudo. E nisso eu sempre falo, venha testar meu curso por 5 dias gratuitamente, sempre ofereço. Quem vem testar acaba ficando. É por isso que eu não tenho medo de oferecer. Nossa, mas as pessoas ficam fazendo lá de graça. Então assim, elas fazem 5 dias de graça e ficam. O que eu vou perder nisso? Porque vem que, nossa, deslancham, é tão legal, parece que você está ali na nossa sala. A Ingrid fala com a gente pelo WhatsApp e tudo mais. Então, quem se interessar pode testar de coração. Tá bom? Meninos, adorei mesmo. Para o pessoal, essa live vai ficar no YouTube com uma descrição muito informativa, tanto da agência Go Easy Berlin, como das informações todas dos diferentes vistos. E ó, tudo bem, feriado no Brasil, não é na Alemanha, mas de qualquer forma, obrigado por vocês estarem aqui nesse dia de feriado dos brasileiros, de qualquer forma, né? Sim, um dia muito importante no Brasil, aliás, né? Então aproveitem o pessoal que está aí. E a gente, do nosso lado, para começar, muito obrigado, Ingrid, novamente, pelo convite, pela oportunidade de falarmos um pouquinho desses programas. E, claro, a gente está disponível, né, acessível a vocês. Basta achar a gente por um dos canais que a gente já mencionou lá no começo, seja pelo Instagram, site, e-mail, né? E a gente, com certeza, no que diz respeito à burocracia, seja para revisão de documentação, aplicação para visto, ou então aqui depois, na pós-chegada na Alemanha, será um prazer definitivamente ajudá-los. Exato. Obrigado, Ingrid. E espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve também. Vamos marcar alguma coisa? Vamos, ó. Se encontrar. Minha casa tá de portas abertas. Legal. E eu vou falar também que eu amo Berlim. Então, vamos decidir. Um beijo, rapazes. Ótimo dia para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.